Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula hoje falando um pouco aí da cinemática vetorial, tá certo? Isso daqui é muito utilizado, tá gente, para quando nós vamos trabalhar aí com qualquer grandeza vetorial, né? Mas nós vamos pensar aqui na parte da cinemática, ok? Pessoal, vamos supor aqui que nós temos aqui esse vetor, ó, o vetor R, e esse vetor ele está em um sistema de um sistema ortogonal XYZ, tá certo? Então a gente tem aí uma figura tridimensional. Então nós estamos vendo aí que esse vetor ele começa na origem e vai até esse ponto P aqui, ó. Se vocês fizerem a projeção aqui, né, ó, desse ponto P aqui, ó, nos três eixos, nós vamos achar aqui o Rx, o Rz, o Ry aqui, ó. Tá ok? Pessoal, vamos dizer que eu quisesse saber aí as dimensões desse vetor, tá? Se eu quisesse descobrir as dimensões desse vetor, eu teria que utilizar assim, né? Ó. Então, ó, como ele é vetorial, então esse R vetorial seria o Rx mais o Ry mais o Rz. Só que daí eu vou ter que pensar em uma soma vetorial. Como é que é uma soma vetorial, gente? A gente tem que pensar aí qual é as direções desses vetores aí, né? Ó. Então não é simplesmente a gente somar o módulo, tá? Quando a gente está somando vetores, eu tenho que pensar em termos de não só os módulos, mas direção e sentido. Como isso daqui virou um paralelepípedo, eu poderia determinar isso daqui, ó, pela diagonal do paralelepípedo, tá? Então, como é que ficaria aí? R, né, o valor do R ao quadrado, seria o valor do Rx ao quadrado, mais o Ry ao quadrado, mais o Rz ao quadrado, tá certo? Eu poderia pensar em resolver dessa maneira, tá ok? Aí eu chegaria no valor aí real, tá bom? Então, ó, quando nós estamos pensando em vetores, tá, gente, nós temos que fazer os cálculos também pensando vetorialmente, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, tá bom? Pessoal, como é que ficaria a velocidade vetorial média? Vamos supor que vocês estão aí numa estrada, por exemplo, aí, ó, uma Castelo Branco aí, ó, tá? E num determinado ponto aqui, ó, você está no quilômetro 30 dessa estrada aqui, ó. E aqui, lá na frente aqui, ó, você vai estar aqui no quilômetro 150, vamos supor. Aí. Pessoal, se a gente for pensar em termos de deslocamento escalar, o que seria o deslocamento escalar, ó? Que a gente chama aí de ΔS, né? Ó? Seria a posição final menos a posição inicial. Então, nesse caso, ó, o meu deslocamento escalar seria 150 menos 30, tá? Ó. Então, esse carro percorreu 120 quilômetros aí, ó, aqui nessa trajetória. Agora, nós temos aí o deslocamento vetorial, né? Ó, que daí a gente pensaria nessa distância em linha reta, tá? Esse deslocamento vetorial, pessoal, a gente chama ele aí ó, de delta R, tá ok? Que a gente pode chamar também de variação do vetor posição, tá? Ó. Então aqui, ó, esse daqui seria o nosso delta R. Então percebam, tá, gente? Se eu tenho 120 quilômetros aqui, ó, nessa trajetória curva, né?
o meu ΔR vai ser um valor menor, porque ele está em linha reta, tá? Então vamos supor, se o ΔS deu 120, a variação das posições aqui, né, o ΔR no caso, seria aproximadamente aí 90, enfim, tá? Teria um valor menor, tá certo? Então, ó, recordando vocês aí, como é que eu calcularia aí a velocidade média? Velocidade média seria o meu deslocamento escalar dividido pelo tempo. Esse daqui, gente, seria a velocidade escalar média, tá? Quando a gente não coloca o vetorzinho, tá, gente? Eu então estou pensando em velocidade escalar média, tá ok? E a minha velocidade vetorial média? Velocidade vetorial, gente, ó, perceba que vai ter a diferença que eu vou ter o vetorzinho aqui em cima, ó. Velocidade vetorial média vai ser esse ΔR dividido pelo tempo, tá certo? Então perceba que nós temos aí uma diferença de fórmulas aí, ó, quando nós falamos aí velocidade escalar média e velocidade vetorial média, tá? Aqui a fórmula pensando de uma maneira vetorial e aqui a fórmula pensando de uma maneira escalar, tá? Ó. Por que é escalar, tá, gente? Porque a gente não pega o deslocamento, a gente pega a distância que foi percorrida na trajetória aí, tá certo? Perceba o seguinte, tá, gente? Que se o móvel ele se deslocasse em uma reta, tá? O deslocamento seria o mesmo, tá? Então, se o deslocamento, por exemplo, tá, gente? Deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que o móvel ele se desloque dessa maneira aqui, ó, daqui até aqui, tá? Então, o que a gente percebe? Que aqui, ó, o meu ΔS ele vai ser igual ao ΔR, né, ó, tá? Então, o meu deslocamento escalar vai ser igual ao meu deslocamento vetorial, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, se fosse uma trajetória retilínea, a velocidade média seria igual à velocidade vetorial média aí, ó, tá bom? Então, nesse caso aí seriam iguais as duas aí, tá? Tudo bem, gente? Continuando aí. Vamos falar aí um pouquinho aí a respeito de aceleração, tá? Pessoal, aceleração, se a gente for pensar, praticamente a mesma maneira, né? Eu vou pensar de uma maneira escalar, depois eu penso de uma maneira vetorial, né? Como que é a fórmula da aceleração média? Tá, ó. Seria variação da velocidade pela variação do tempo, né? Essa daqui é a velocidade, desculpem, a aceleração escalar média, tá? Então aqui, ó, quando eu faço isso, eu estou pensando em uma aceleração escalar média, tá? O que seria a aceleração vetorial média, né? Ó? Eu iria representar assim, ó, com setinha, tá? Então, ou seja, essa variação de velocidade aqui, gente, também eu vou ter que pensar de uma maneira vetorial, tá? Aí eu vou ter a minha aceleração vetorial média, tá certo? Como é que ficaria, tá, gente? Vamos supor que eu tenho um determinado objeto ó, que ele tem uma velocidade nesse sentido e depois ele passa para ter uma velocidade nesse sentido. Ó. Então, ó, se eu fosse calcular a variação de velocidade desses dois vetores aqui, ó, a variação de velocidade iria ficar aqui. Então, o que iria me interessar, gente, seria isso daqui, ó. Isso daqui que seria a variação de velocidade aí para mim. Então, eu teria que calcular com o ΔV
Aí, enfim, né, eu teria que ter alguns ângulos aqui, alguns outros vetores, valores aqui, para poder chegar nesse ΔV aqui, ó. Tá certo? Então, ó. Pois eu vou dar um exemplo para vocês aí de exercício, tá, gente? Eu acho que vai ficar um pouco mais claro essa situação. Eu vou apresentar a teoria para vocês e aí eu passo para alguns exercícios aí para deixar mais claro aí para vocês, tá bom? Pessoal, vetor aceleração resultante. Vamos supor que em um determinado momento um corpo ele esteja fazendo essa trajetória curvilínea, tá? E ele tenha essa aceleração tangencial e essa aceleração centrípeta. Pessoal, primeiro, vamos entender aqui, ó, o que é cada uma delas. A aceleração tangencial, ela ela é a grandeza que vai medir, gente, a variação da velocidade aqui, tá? Ó. Então, ó, ela tá relacionada com a variação do módulo, tá? Do vetor velocidade aí, tá? E a aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta, gente, ó, ela é responsável pela variação da direção da velocidade, tá? Então, ou seja, né, gente, eu tenho nesse ponto eu vou ter duas velocidades, ó, tá? Então, ó, essas duas, desculpem, tá, gente, duas acelerações, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, né? Ó. Então, ó, eu poderia calcular, ó, uma aceleração resultante aqui, ó, tá? Então, ó, se eu fosse calcular a aceleração resultante nesse ponto aqui, como é que ficaria, pessoal? Como eu tenho dois valores e eles estão formando aí um ângulo de 90 graus, tá? Isso daí sempre acontece, tá, gente? Porque um é perpendicular ao outro. Então, o que, que seria a minha aceleração aqui, ó? Eu poderia resolver por Pitágoras, né? Ó? Então, a minha aceleração ao quadrado seria a minha aceleração centrípeta ao quadrado mais a minha aceleração tangencial ao quadrado, tá? Esses valores, tá, gente, nós vamos pensar aqui, ó, em módulo, tá, gente? Por quê? Porque como é uma grandeza vetorial, né? Então a gente tem que trabalhar em módulos, né? Por exemplo, essa aceleração tangencial poderia ser um movimento retardado, ela seria uma aceleração negativa, tá? Então, quando nós vamos pensar em resolver isso daqui, nós vamos pensar como se fossem módulos aí, tá? Ok, tá? Então a gente pode determinar essa aceleração dessa maneira aqui, ó, tá? O que, que seria aceleração centrípeta, gente? Não é velocidade ao quadrado dividido pelo raio? Né? Aqui, ó, dá para calcular a aceleração centrípeta, ó, né? Essa aceleração tangencial eu poderia calcular, ó, com variação de velocidade, ó. Aí vai depender de como o exercício vai estar falando para a gente, né? Se é se ele quer calcular de maneira vetorial ou maneira escalar, enfim, né? Tá? Pode ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo aqui, ó. Tá ok? Então, você primeiro calcula, né, de uma maneira separada, ou já substitui direto aqui e já calcula a aceleração, né, o vetor aceleração resultante aí. Tá certo, gente? Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos pensar aqui em módulo, em sentido, não, tá?
Pessoal, vamos supor que num movimento aqui, ó, curvilíneo, eu tenho um vetor velocidade nesse ponto aqui, ó, apontando para cá. E aí, gente, ó, vamos dizer que eu quero representar um movimento acelerado. Para esse movimento ser acelerado, o meu vetor aceleração tem que estar no mesmo sentido. Tá certo? Só que o que acontece, gente? Nós temos a aceleração tangencial, só que como é uma curva, eu vou ter a minha aceleração, ó, centrípeta também. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu teria as duas acelerações, tá? Então, ó, qual seria aí a direção, né? Ó? Pessoal, a direção ela vai ser aí tangente à trajetória, tal. Se eu for pensar a direção da minha aceleração tangencial, ela vai ser sempre, como o próprio nome diz, né, aceleração tangencial, tá? Ela vai ser tangente à trajetória. Sentido, pessoal. Aí depende, tal. Por que que vai depender? Se for um movimento retardado, gente, então a aceleração de um movimento retardado, ela atua no sentido contrário. Ó. Então a aceleração estaria para cá, a aceleração tangencial, né? Vamos colocar um AT aqui ó, só para diferenciar uma da outra aí, tá? Então, ó, se for um movimento acelerado, o sentido é o mesmo da velocidade, tá? Ó. Então, é o mesmo de V. Se for um movimento retardado, sentido da aceleração contrário a V. Tá? Certo, pessoal? E o módulo, pessoal? O módulo, lembra que eu falei para vocês que a gente pode utilizar com a fórmula da aceleração escalar, tal. Então o módulo vai ser igual ao da aceleração escalar. Tá certo? Então tá aí. Nesse caso aqui, tá, gente? Nós também teríamos aqui a aceleração centrípeta, porque é um movimento circular, tá? E aí dá para eu calcular uma aceleração vetorial aqui, ó, somando por Pitágoras as duas, igual eu dei o exemplo aí na anterior aí, tá bom? Pessoal, então vamos para alguns exemplos aí de exercícios, tal. Então vamos supor, se um corpo percorre a trajetória ABCD sobre um quadrado de lado L em um tempo ΔT, como na figura, tal. Então, ó, ele vai percorrer a trajetória ABCD em um tempo ΔT. Aí quer saber qual é o valor da velocidade escalar média? Pessoal, então vamos lá, vamos fazer a diferença aí, tá? Como que é o módulo da velocidade escalar? Ó? Seria o meu deslocamento escalar. Deslocamento escalar eu vou somando aqui, ó. L mais L mais L, ó. Então eu vou ter aqui 3 L's, né? Ó. 3 L's sobre o tempo. O tempo ele falou aqui que vale ΔT. Pessoal, como esse exercício não tem informação, né, não tem valores, então você deixa dessa maneira assim mesmo. Tá certo? E aí a letra B. Qual é o módulo da velocidade vetorial? Ó, olha a diferença, tá, gente? Ó, aqui não tem setinha, então é velocidade escalar. Aqui tem a setinha, então é velocidade vetorial. Tá certo? Como é que eu calculo velocidade vetorial? Não. É o ΔR, né?
dividido por ΔT. Quem que seria o ΔR, gente? Só pega o início, vai até o fim, ó. Então tá aqui, ó. Esse aqui seria o ΔR, tá? Liga do início ao fim. Então esse ΔR, pessoal, ele vale L, né? Ó. Então qual seria o valor da minha velocidade vetorial média, né? Ó? L sobre ΔT, tá certo? Enquanto esse daqui foram 3L sobre ΔT, esse outro aqui é L sobre ΔT, tá certo? Perceberam a diferença, gente? Né? Aqui eu vou somar aqui, ó, todas as distâncias, ó, L mais L mais L, ó, 3L. Aqui eu vou pensar só no deslocamento vetorial aí, ok? Vamos aí para mais um exemplo aí para vocês, tá, gente? Será que nós vamos lembrar um pouquinho de movimento circular, tal? Então, ó, vamos lá. Um móvel descreve uma circunferência de raio 4 metros com período de 4 segundos. Então, o que é, gente? Período de 4 segundos. Quer dizer que ele demora 4 segundos para dar uma volta completa. Tá certo? Determine para o intervalo de 1 segundo o módulo da velocidade vetorial e aceleração vetorial. Pessoal, 1 segundo, gente. Ele quer saber a velocidade vetorial. Pessoal, vamos supor, se ele dá uma volta completa em 4 segundos, então em 1 segundo, gente, ele daria só 1/4 de volta. Ó. Vamos dizer, ó, que ele iria sair daqui e iria vir para cá. Ó. Tá, vamos pôr aqui um exemplo aqui, né? Ó, tá? Então, ó, o deslocamento dele em 1 segundo, ó, seria esse. Daqui até aqui, por exemplo, né? Tá? Qual que seria a velocidade vetorial média, tá, gente? Então, ó, primeiro, isso daqui, gente, seria um ângulo, né, ó, de π sobre 2 radianos, né, ó. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, tá, ó. Então, um ângulo de π sobre 2 radianos, né? Gente, ó, se eu pensar aqui na velocidade escalar, vamos recordar um pouco aí de movimento circular uniforme. Ó. Então, a velocidade escalar não é a distância dividido pelo tempo? Qual é a distância que ele percorre, gente? Em uma volta completa, né? Então, ó, uma volta seria 2πr. Estão lembrado aí do comprimento da circunferência, né? Ó? Qual é o tempo? O tempo é o período. Tá certo? Então, ó, como é que ficaria isso daqui, ó? 2π, o raio aqui, ó, tá falando que vale 4. O período, gente, também tá falando que vale 4. Tá, ó. Então eu vou cancelar esses dois aqui, ó. O que que eu vou ter? Que a velocidade vale 2π metros por segundo, tá? Essa daqui, gente, velocidade velocidade escalar média, tá? Gente, ó, só que ele não quer saber isso daqui, tá, gente? Ele quer saber a velocidade vetorial, né? Então, ó, por que eu calculei isso? Por quê, ó? Porque como ele tem um movimento uniforme aqui nessa volta, né? Ó, tá ok? Então, ó, ele vai ter essa velocidade nos dois pontos. Ele vai ter essa velocidade aqui e ele vai ter essa velocidade aqui também. Ó. Vamos supor que o sentido que ele está girando é o sentido horário, tá? Ok? Ele não falou aí nada a respeito disso, tá bom? Pessoal,
Vocês concordam comigo aqui que o valor desse pedaço aqui, ó, vale 4 metros, que é o raio. E aqui também, não é isso? Lembra que eu falei para vocês que para a gente calcular a velocidade vetorial, eu preciso do deslocamento vetorial. Ó. Então, o que vai interessar para mim, gente, é isso aqui, ó. Posição inicial, posição final, ó. É isso aqui. É o que nós chamamos aí de ΔR, né? Que seria um deslocamento vetorial, tá? Como é que fica isso daqui? Como aqui vale 4 e 4, pessoal, ó, é como se fosse a diagonal de um quadrado aqui, ó. Diagonal do quadrado, então vai ser 4 raiz de 2. Então, ó, o ΔR que eu estou procurando, vocês podem fazer por Pitágoras, ou vocês podem pensar assim também, né? Ó, diagonal do quadrado, ó, então vai dar 4 raiz de 2 metros. Tá certo? Qual que seria a velocidade vetorial, então? Então, a velocidade vetorial média seria o ΔR dividido por ΔT. Só que o ΔT ele falou que vale 1 segundo, né? Ele falou aqui em cima. Então, vai dar 4 raiz de 2 mesmo, tá? Ó, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 1, né? Então, a minha velocidade vetorial vai ser 4 raiz de 2 mesmo, tá? Metros por segundo. Tá ok? Então tá aí. E a minha aceleração, gente? A aceleração média. Como é que eu iria fazer isso? Tá, ó. Pessoal, a aceleração média eu tenho que pensar em vetores também, né? Quando eu vou calcular a aceleração média, eu teria que fazer, ó, o meu deslocamento vetorial, né? Da velocidade, no caso, a variação da velocidade de maneira vetorial, tá? O que é essa variação de velocidade, tá, gente? Seria o vetor 2 menos o vetor 1, tá? Dividido pelo tempo, tá? Então, bem dizer, tá, gente? Eu teria que pensar, ó, o vetor 2 é esse aqui, ó, velocidade 2. E aqui seria a velocidade 1, no primeiro instante, né, ó. Então, eu tenho velocidade 2, não é menos a velocidade 1, ó. Então, ó, lembrando aí de vetores, né? Ó, quando eu faço menos o vetor, é só inverter o sentido, ó. Então é só colocar o vetor aqui, ó, para cá. Então esse daqui seria o menos o vetor 1, tá? E aí eu vou achar aí a resultante, ó. A minha resultante aqui desses dois, ó, que seria para mim o ΔV, tá? Então eu posso achar o ΔV aí por Pitágoras, né? Ó. Então o ΔV seria essa velocidade aqui, né? Ó, 2π ao quadrado mais 2π ao quadrado. E aí eu tenho que tirar a raiz quadrada, tá, gente? Vou resolver aí por Pitágoras, tá certo? Então eu vou descobrir que a minha variação de velocidade, ó, de maneira vetorial, vai dar 2π raiz de 2 metros por segundo. E aí eu vou calcular a minha aceleração vetorial, né, gente? Como o tempo vale 1 segundo, a mesma coisa daqui, ó. Então, ó, minha aceleração vetorial média, então seria uma dividido pelo t, mas como o t vale 1 segundo, pessoal, então vai ser isso daqui mesmo, 2π raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, e isso daqui seria a minha aceleração vetorial, e aqui seria a minha velocidade vetorial média aí. Tá certo? Último exemplo, tá, gente? Pra gente não passar do tempo aí. Ó, um objeto move-se em uma circunferência de raio 2 metros, tá? Vamos supor aqui que, ó, raio
de 2 metros, tá? Obedecendo a seguinte situação. Fórmula das posições, ó, essa daqui. Ele quer saber, quando t for igual a 3 segundos, qual é o valor da aceleração vetorial média, tá? Então, gente, ó, primeiro, essa fórmula aqui já dá para eu concluir algumas coisas, né? Então, ó, pensando nessa fórmula, o valor que está aqui junto com o t ao quadrado, a gente já viu na outra aula, né, ó, que é metade da aceleração. Então, ó, se aqui tenho 3, então a minha aceleração vale 6. O que é isso aqui? Velocidade inicial. E esse valor que está sozinho, posição inicial, tá? Ó, tá falando aí posição inicial 10 metros, tá? Então vamos ver. A aceleração tangencial, pessoal, eu já tenho, ó, 6 metros por segundo ao quadrado. Quem que está faltando? Para eu chegar na aceleração vetorial, está faltando a minha aceleração centrípeta, né? Ó, tá? A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Ó. Só que eu não tenho a velocidade nesse instante aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer, pessoal? Ó, vamos montar a função horária da velocidade aqui, ó. Velocidade inicial menos 14, a aceleração 6 e o tempo, ó, ele está falando aqui que o tempo 3 segundos, tá? Então, ó, menos 14, 6 vezes 3, 18. Então eu sei que a velocidade nesse instante, ó, vai ser uma velocidade de 4 metros por segundo, tá? Então é só substituir aqui, ó. Então nesse instante a velocidade vale 4, o raio vale 2, então vai ficar 16 dividido por 2, ó, vai dar 8 metros por segundo, tá certo? E aí quero saber a minha aceleração vetorial. Lembra que a aceleração vetorial, gente, é a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Então é só vocês substituírem esses valores, tá? Nós vamos chegar aí no valor dessa aceleração aí, tá? Então a minha aceleração vetorial vai ter aí um valor aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo, pessoal? Tudo bem, turminha? Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Relembrem movimento circular uniforme, que a gente acaba usando bastante aqui, tá bom? Um abração para vocês aí, até a nossa próxima aula, turminha. Tchau, tchau.